Muito bem, vamos começar então, vamos dar sequência ao assunto que a gente estava tratando na semana passada. Nós falamos um pouco a respeito do arrebatamento da igreja e nós vamos começar lendo o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tá? Então é o texto que fala, além de 1 Coríntios 15, né, que fala dos 50 ao 54, fala a respeito disso também, 50, 58 até. E são dois textos que falam. Nós vamos pegar esse texto primeiro aqui, destrinchar um pouco a respeito do tema, né, do arrebatamento nesse texto. Então, vamos começar. Nora, você está com... 4, 13 a 18, tá? Então, já leu. A gente já leu, vamos ler de novo e vamos aprofundar alguns assuntos aqui sobre esse assunto, sobre esse tema. Sou eu para ler? Então vamos começar, Raquel. Então vai, Raquel começa aqui. 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Calma. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoador da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Muito bem, então aqui a gente tinha falado já semana passada, fala desse arrebatamento, fala da vinda de Jesus e ele vai trazer em sua companhia aquelas pessoas que dormem, ou no texto ali depois, no versículo de número 16, fala os que já morreram, tá? Até o Cauã, quando leu o versículo dele, ele fala dos que morreram em Cristo, tá? Então, eu tinha comentado com vocês que lá em Tessalônica, como em várias outras cidades também, havia muita perseguição aos cristãos, tá? Então os cristãos eram mortos e aí Paulo escreve essa carta nesse trecho aqui falando a respeito disso, para eles não ficarem entristecidos porque perderam alguém querido, né? Porque Jesus vai trazer em sua companhia. Então todos aqueles que morrem com a fé em Cristo são levados, né? O espírito, a alma deles são levados para o terceiro céu, né? Onde está o trono de Deus. Então, todos os mortos em Cristo contemplam a Deus, veem os anjos, veem os mundos, o mundo espiritual e também tem, inclusive, visão do que está acontecendo aqui na Terra também, tá? Mas, nesse sentido aqui, quando determinado momento, diz aí no versículo de número 15, né? No 16, fala que vai tocar a trombeta de Deus e então... Jesus vai trazer em sua companhia e o corpo dessas pessoas mortas vai ressuscitar. Cada um vai ter o seu corpo ressuscitado e vai encontrar o espírito, a alma e o corpo entre nuvens. Tá? Nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Nós, os vivos, versículo 17, vão ser arrebatados. Tá? Então, num determinado momento, nesse toque da trombeta para a ressurreição, os mortos ressuscitam e nós, que estamos vivos, vamos ser transformados. Ok? Tudo bem? Muito bem. Depende. E aí, a questão hoje, o tema que nós vamos abordar hoje, vou entrar com vocês no assunto de quando vai acontecer esse arrebatamento da igreja. Então, vocês já viram que não aconteceu nada ontem, né? Tá? O Jogo do Brasil, 38 minutos, não teve nenhum disco voador para abduzir ninguém. Então, claro, né, tem muitas pessoas que falam a respeito desses assuntos, tanto para dizer que vai acontecer o arrebatamento, tem pastores, pregadores que já anunciaram esse arrebatamento algumas vezes, né, marcaram datas,
Teve gente que foi esperar Jesus no monte, tá? Porque Jesus ia voltar. Então, contando vários assuntos e nunca aconteceu nada, porque tem o tempo certo disso acontecer. E como também tem muitos pregadores, cada vez um maior número de pessoas, dizendo que não existe nem arrebatamento, que é tudo mentira, tá? Ou diversas outras confusões também, que depois a gente pode até comentar alguma coisa, né, conforme houver necessidade. Mas aqui ele fala a respeito desse arrebatamento, então creiam, vai ter um arrebatamento que está escrito aqui, tá? E quando vai acontecer esse arrebatamento? Aí no capítulo 5, Robson, nós vamos ler os versículos de 1 a 3 primeiro, né? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisam escrever-lhes. 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Muito bem. Então aqui ele fala quando vai acontecer o arrebatamento. Ele está falando disso no finalzinho do capítulo 4 e, claro, é uma carta que ele está seguindo o assunto e ele fala a respeito dos tempos e das épocas que isso vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Quando que vai ser? 3 anos e meio. Não. Não, quando é no texto ali, tá? Quando disserem paz e segurança e virá repentina destruição. Ok? Então, vamos falar do ponto de vista profético. Nós falamos semana passada que haverá um período de 7 anos entre 7 anos de uma aliança entre os árabes e os judeus, né? Uma aliança que vai ser feita, quer dizer, os dois irmãos de sangue, filhos do mesmo pai Abraão, estão em guerra desde que existem, né? Sempre houve a inveja do Ismael contra o Isaac, depois com o Esaú contra Jacó, e essas duas linhagens geraram os povos árabes e o povo judeu. E esses sempre brigaram, sempre tem resistência e oposição entre si. E daí, nós vimos lá na palavra de Daniel 9:27 que vai ter uma aliança, tá? O Maynard também falou dele, eu fui ver, não tem temperatura não. Mas você quer tirar? Eu tiro. Não sei, eu não tenho que tirar as folhas da lareira, vai estragar. Então tá. Sim, por causa do fogo. Muito bem. Então, vão tirar, ninguém vai ficar pro fogo, não. Mas essas embaixo aí tá meio estranho. Daniel o quê? 9:27. Estragar as flores, sei lá. Eu ia falar isso, que quando assinar o acordo de paz contra 3 anos e meio. Isso, Tá, então, Daniel 9:27 que nós lemos a semana passada, fala de um período de 7 anos, uma aliança que vai acontecer por uma semana. E lá fala da seguinte maneira: na metade da semana, né, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que nós falamos sobre que é o templo que vai estar reconstruído lá em Jerusalém, e fala, sob as asas das abominações virá o assolador. Tá? Então, no texto de Daniel 9:27 fala, uma aliança por uma semana. Quando se faz uma aliança, o que se espera? Paz e segurança. Ok? Só que, na metade dos 7 anos, o que vai acontecer? Vai haver uma repentina destruição, porque o assolador vai entrar, o assolador anticristo vai entrar no santuário de Deus e vai querer ser adorado como Deus, ou como o grande irmão, o grande líder de todas as nações. Tá? Então, nessa pergunta aqui do versículo 3, né, quando vai acontecer paz e segurança? Que é a pergunta que eu fiz para vocês. Essa paz e segurança vai ser falada de fato quando houver esse acordo de paz. O acordo entre árabes e judeus. Ok? E quando vai haver repentina destruição, que ele fala aqui? Quando, na metade dos 7 anos, houver uma ruptura, né, daquela aliança. Então, falam de paz, não quer dizer que está acontecendo paz e segurança. Estão se falando de paz. Então, a proposta do mundo, o acordo internacional,
é que haja essa segurança. Por que falam segurança? Porque tem atentado terrorista, tem guerras, rumores de guerras, as coisas estão acontecendo nesse sentido. Mas a nova ordem mundial vai estabelecer um período de paz e segurança. Vamos fazer essa proposta de 7 anos de paz e segurança. Só que não vai acontecer paz e segurança de verdade. Tá? E não, na metade dos 7 anos, então, essa paz e segurança, aliança se rompe. Tá? Então, nesse texto aqui, quando que, entendendo esse texto aqui com o texto de Daniel 9:27, quando que vai ser o arrebatamento? 3 anos e meio depois da paz e segurança. Vocês acham que é isso? Entenderam? Então ele diz assim... 3 anos e meio depois do acordo, não. Não, Não. 3 anos e meio depois do acordo. Isso aí tem. Tá, então, entenderam aqui não? Paz e segurança de 7 anos. E rompe na metade dos 7 anos. E aqui ele fala, quando acerca do tempo das épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Aí no versículo 3, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe virá repentina destruição. A destruição vai ser da metade dos 7 anos para o fim, com a manifestação do anticristo. A paz e segurança vai ser quando eles começarem esse acordo, mas o acordo está quebrado. Então vai ser nesse período, vamos dizer assim, o arrebatamento da igreja está entre a aliança e a destruição. É até contraditório, porque fala, quando disserem paz e segurança, a destruição virá. Isso. Tá? E virá por quê? Porque na metade dos 7 anos, o anticristo se revela. Tá? Agora, uma coisa muito interessante que as pessoas pegam no versículo 2 é o seguinte. Vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, na calada da noite. Não é isso? Tá? Então, a pergunta é, alguém sabe o dia que o ladrão vai arrombar a casa? Não. Ninguém não manda WhatsApp, a gente não entra num acordo, tal dia eu não vou estar lá, aí você já entra tranquilo, não vou estar em casa, tal. Ninguém combina, tá? Então, por causa desta ideia aqui, né, de dizer que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite, então existe um ensino que ninguém sabe que dia vai ser o arrebatamento, porque é o dia do ladrão. Certo? Que é a ideia de deixá-los para trás. Que é a ideia de deixá-los para trás. É certo? Ok? Então, que dia vai ser o arrebatamento? Um dia do ladrão. E aí, ninguém sabe. Então não precisa descobrir, deixa quieto. Mas, versículo 4. Belo. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. muito bem. Vocês, irmãos que não estão nas trevas, Não vai surpreender. não vai ser surpreendido como o dia do ladrão. Meu Deus. Isso quer dizer o quê? Que quem não está andando nas trevas vai saber o dia? Sim ou não? Sim. Não. Só vai estar preparado e Mas com daí- certeza que vai saber. Mas vai ser... Então vamos ver. Versículo. Não, é para pensar, né? Tá? Mas vós, o dia do Senhor virá como o dia do ladrão. Versículo 2. Mas vós, irmãos, versículo 4, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa como o dia do ladrão. Porque a gente sabe, estamos aprendendo, é isso? É isso. Tá? Porque vai ser revelado. Ok? Vai ser revelado. Versículo 5. Aí. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Muito bem. Aí, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Se nós dormirmos como as pessoas que estão andando nas trevas, o dia do Senhor vai nos pegar de surpresa? Sim. Mas nós que somos do dia, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos do dia. Porque para os filhos da luz, não é para ninguém ser pego de surpresa. E é isso que ele fala no versículo número 4. Vocês não estão nas trevas para que esse dia os apanhe de surpresa. Aí tem uma coisa que você falou, Victor, que é a seguinte. Realmente assim, se a gente está andando na luz, a gente está pronto. Não interessa o dia. Tá? Então, nesse sentido, é verdade. Tá? Só que tem um passo a mais. Que nós poderemos saber o dia. Isso vai ser revelado.
A gente conhecendo as escrituras. Isso nunca foi nível. Tá? Aí tem que ser no suspense, tem que ir pensando, todos também, tá? Agora, e é... Versículo 3 diz, e de modo nenhum escaparão. Ah, então, olha só. Mas é, O que nós estamos falando aqui? Escapar do quê? A Nora colocou bem aqui, né, no versículo 3. Virá repentina destruição, como as dores de parto, daquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. O que nós estamos falando? Lá de Daniel 9:27, haverá um assolador, um anticristo, que vai se revelar para causar estupendas destruições. Vai matar todo mundo que é contra o sistema. Vai haver uma grande perseguição, vai ter uma grande tribulação. A gente falou isso no Mateus 24:15, quando Jesus fala assim: quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, então quem estiver na Judéia, fuja. Porque haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve antes, desde agora, e nem haverá jamais. Tá? E no Mateus 24:22 ele fala assim: se não fossem aqueles dias abreviados, ninguém escaparia. Então, haverá um tempo de grande tribulação. Um tempo que nunca aconteceu de tanta tormenta aqui na Terra. Ok? E aqui ele está falando dessa repentina destruição, que é a grande tribulação, e fala que as pessoas que estão nas trevas não vão escapar. Então, quem não está andando na luz vai ficar para a grande tribulação e não vai escapar desse tempo. E vai ter as aflições que estão ali. Agora, nesse sentido, olha só. A motivação de Paulo para falar sobre esse assunto é assim: não vamos dormir como os demais. A gente não é filho das trevas. A gente é filho da luz. Vamos andar como filhos da luz. Aí no versículo 6 ele fala: não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então o que o diabo está fazendo hoje? Causando distrações para os cristãos renunciarem à fé. Ficarem ocupados com as coisas do mundo e se perderem não andando na luz. E ele está dizendo: nós somos da luz, não durmamos como os demais. Nós não somos da noite nem das trevas. Então não durmamos. Aí versículo 7 mesmo, Nora. pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 9. Peraí que eu tava em Mateus 24 de novo. Já achei. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Sofrer a destruição ou sermos salvos da ira? Salvos. Então, aqueles que estão andando na luz vão ser salvos do tempo da ira. Ok? Então vai ter uma grande destruição que vai acontecer sobre todas as nações. Vai ter um governo mundial único, com um anticristo que vai governar, querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus, colocando a marca da besta lá para as pessoas só poderem comprar e vender se tiverem a marca da besta. Então vai ser um sistema globalizado, político, dominador, que vai todo mundo se submeter ou morre. É regime totalitário. Mas esse tempo da destruição, tá, da repentina destruição, nós não fomos destinados para esse tempo da ira. Então o versículo 9 é uma promessa de Deus de salvação, de nós sermos salvos do tempo da ira. E como é que nós vamos ser salvos do tempo da ira? Sendo arrebatados. Sendo abduzidos. Fala, Marlon. Posso entrar com a pergunta polêmica já? Pode. Mateus 24. Jesus vai falar várias vezes: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Aí 42, no 36, no 42 ele: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia o Senhor virá. Aí depois ele fala de novo ele fala mais uma vez. 44. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Tá bom. Depois a gente responde. Nós estamos antes do arrebatamento ainda. Isso é uma teoria, porque ele tá falando do arrebatamento, não do vinda do Jesus. Mas você já afirmou que nós saberemos. Não, ele falou do arrebatamento. É a vinda de Jesus. Aí, é isso aí. Eu falo isso depois, mas... Aí tá falando da vinda de Cristo. Da segunda vinda de Cristo depois da tribulação. Tá? É isso aí. É isso aí. Que ele fala lá, Mateus 24, 29.
ele fala que depois da tribulação, né, haverá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Os povos se lamentarão vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus e se lamentarão, né? E aí, depois ele fala, vai ter um grande toque de trombeta, vão reunir os escolhidos dos céus e Jesus vai estar voltando. Depois, na sequência do texto, ele está falando da segunda vinda, não está falando sobre o arrebatamento. E a segunda vinda de Cristo para a terra, para governar sobre as nações, ninguém sabe o dia nem a hora. Tá? Então é um outro contexto, mas depois a gente vai entrar nesse detalhe. Tá bom? Ok? Então, mas já está bem respondido, olha lá. Tá? Os universitários já responderam ali. Tá? Então, no versículo 1 Tessalonicenses 5,9. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 e 11. Que morreu por nós, para que quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, ninguém pode ser pego de surpresa. Então ele está falando aqui, cuidem-se de si mesmo, cuidem uns dos outros, para que ninguém ande nas trevas, ninguém se embriague como as pessoas que vivem nas trevas. Tá? Então os que dormem de noite, os que se embriagam de noite, versículo 7. Mas nós somos do dia. Então ele fala assim, vamos nos revestir da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, quem está andando na fé, com o capacete, com a couraça da fé e do amor. Então a fé, uma fé viva, prática, que ama. Tá? Não é assim, eu creio em Deus. Os demônios também creem. Mas aquele que vive o cristianismo, que está vivendo em amor, que está cuidando uns dos outros. Tá? Então, na armadura de Efésios 6, fala da couraça de justiça. Tá? E a couraça tem duas partes. A parte anterior, que protege o tórax anterior, e o tórax posterior, certo? Então tem fé e o amor. A fé praticada em amor, essa é a justiça de Deus para as nossas vidas. Tá? Nós seremos justificados, porque não temos fé, e a fé sem obras é morta, nós praticamos a nossa fé através do amor. Tá? Então não adianta dizer, eu creio em Deus, tá? Mas tem que viver em amor. E é exatamente, uma manifestação de amor você está vendo alguém que está dormindo nas trevas, que está se embriagando com as coisas das trevas, então desperta essa pessoa, porque se ela não se despertar, ela não vai ser arrebatada, ela vai ser pega de surpresa e de nenhum modo vai escapar. Tá? Então, quem não vai escapar? As pessoas que estão andando nas trevas. Quem que vai escapar? Aqueles que estão andando na luz e praticando as obras da luz. Deu para entender? Então isso é o arrebatamento. Nós vamos ser tirados antes da repentina destruição. Então a pergunta é, no período de paz e segurança, a igreja pode estar presente? Pode. Por quê? Porque não é a destruição. Nós vamos ser salvos da destruição. Tá? Quem ficar nas trevas, quem andar nas trevas, vai ficar para trás. Vai ser o deixados para trás. Só que esse deixados para trás é perdição. Tá? Então o negócio é mais sério. Então ele fala no versículo 11, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos os outros como também está fazendo, e não vamos dormir como os demais que não têm esperança. Fala, Raquel. Você respirou aí? Não? Tudo bem? Tá bom, então depois você fala. Tudo bem até aqui? Tá? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Cauã. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte. Isso, olha só. O assunto que Paulo está falando aqui, 2 Tessalonicenses 2:1, tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, tá? O que é isso aqui? É a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino? Ou é a vinda de Cristo para nos encontrar nos ares? É o que ele tinha falado lá na primeira carta, tá? Falou assim, nós os vivos vão ser transformados, vão ser arrebatados e juntamente com os mortos ressuscitados nós vamos encontrar com Jesus entre nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, o que aconteceu lá em Tessalônica? Tá? Só em Tessalônica aconteceu isso, tá? Paulo está falando a respeito do arrebatamento, a vinda de Cristo, etc. Tal.
Adivinha o que eles fizeram? Falaram assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Parou todo mundo de trabalhar, foi para cima do monte para esperar Jesus voltar. Tá? E aí Paulo falou assim, gente, peraí, gente, né? Não foi isso que eu quis dizer. Não é que Jesus vai voltar assim amanhã, tá? Tem um tempo certo dele voltar. E aí ele fala no capítulo 2, na segunda carta, ele escreve, quanto à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com ele, aí Lucas, versículo 2. Não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso, então ele assim, como ele escreveu a primeira carta, dizendo do arrebatamento, ficou todo mundo pensando, assim, Jesus já está voltando, então vamos, né, vamos subir no monte, esperar Jesus ficar olhando para cima e esperar Jesus voltar, né? E Paulo falou assim, não, gente, não é assim, eu não quis dizer isso, né? Não se deixem levar, né, por palavra, pela carta ou por profecia, porque eu também, como se já estivesse acontecendo, se já fosse agora. Versículo 3, Drica. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Isso, então olha só. Então antes do arrebatamento vai ter uma situação que se chama apostasia, tá? O que é uma apostasia? Apostasia são pessoas se afastando da fé. É o que está acontecendo hoje também, né? Tá? Cada vez mais as pessoas estão desacreditando da Bíblia. Cada vez mais, por exemplo, vamos dizer assim, até a questão de arrebatamento. Já teve pastores que já pregaram e marcaram data do arrebatamento. Tá? Teve um muito famoso, muito famoso, tá? Que tem 1 milhão e tantos seguidores no YouTube, tá? Que marcou a data em 2016. Explicou por quê, biblicamente, tá? Não aconteceu em 2016. Aí ele falou assim, não, vai ser 2017, em setembro de 2017. Não aconteceu, tá? Esse é o mais recente, né? Mas durante a história tiveram muitos que marcaram datas dessa forma. Então, cada vez que alguém marca data e ela não acontece, é como o negócio do disco voador ontem, tá? A mulher falou que vai ser, que sonhou, que não sei o que lá, que era no dia 24 de junho, no Jogo do Brasil, Pô, essa mulher já caiu no saco, né? Tá? Porque o que ela fala agora, ninguém vai acreditar. Se alguém acreditar também, é muito, né? Perdido, né? Isso. Obrigado pela palavra. Eu ia falar outra coisa pior. Tá? Então, obrigado. Então, é a mesma coisa alguém ficar falando, Jesus vai voltar no dia tal, né? Aliás, esse pastor prega todo mês de setembro, porque setembro é virada de ano novo judaico, né? Então tem a festa das trombetas. Nós lemos aqui, né? Ao soar da trombeta, então, da última trombeta, lá em 1 Coríntios 15, 52, fala que ao soar da última trombeta, então ele fala sempre que é no mês de setembro, que é na festa judaica das trombetas, na entrada do ano novo judaico. Por isso que ele fala, todo ano, chega setembro e já começa a ficar pregando essas coisas, né? E errou todas, tá? Porque ele não está fora do contexto aqui, né? E aqui, antes de acontecer essas coisas, tá? Da vinda de Cristo para nosso encontro com ele nos ares, vai ter uma apostasia, porque as pessoas vão apostatar da fé. Então, quando alguém fica falando, a coisa nunca acontece, tá? Cai no descrédito, tá? E pessoas acabam abandonando a fé. Tá? Eu falo assim, o pastor falou que ia ser arrebatado e não fui, tal, e vem uma apostasia. Aliás, isso tá para acontecer de novo, tá? Nesse sentido. Aí vai ser um estrago muito maior do que todos de até agora, tá? E eu vou explicar depois por quê. Então, primeiro vem essa apostasia, pessoas apostatando, e para quem está anotando, ou quem vai ouvir depois, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, fala assim, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias os homens apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios, tendo a mente cauterizada, tá? Então, vai haver pregações de demônios, vamos dizer, de pregadores, está inspirado por demônios, e as pessoas vão desviar-se da fé. Isso já está acontecendo também, tá? Como, né? Tá? Cada um que aparece pregando umas coisas assim mais absurdas, tá? E que eu não vou comentar, não. Eu estou lembrando de um exemplo, mas é melhor não comentar. Mas assim, são
Não, nem por causa da gravação, não. Não é nem por causa da gravação, não, tá? Do seu lado, pastor, pode falar. Bom, eu vou só citar de maneira superficial, tá? Só assim, por exemplo, pregando que do LGBT, por exemplo, tá? Então, que aquilo que tem que reescrever a Bíblia, que as coisas que falam sobre isso na Bíblia estão erradas, que são coisas culturais. Na igreja tá? deles? Tem um negócio que acho que entra nesse contexto. Não, tem duas igrejas, né? Estão fazendo igrejas, tá? Então, claro que a salvação é para eles, né? Mas eles têm que se arrepender, não só dizer assim que, né? Tá? Eu comentei com o Robson até, porque a gente é muito maluca. Eu já até pensei assim de excluir a rede social, sabe? Aham. Porque isso entra de alguma forma na cabeça da gente, por mais que olhe que a gente estuda, né? O cara falou assim que é tão simples compreender, porque Deus não é Deus e o diabo, ele é a mesma pessoa. Uhum. É a mesma coisa. É. Porque como assim, ele criou, é dele, vem dele. E se todas essas coisas estão acontecendo, é simplesmente você só escolhe pro lado que você quer ir. Uhum. Porque ele é o mesmo. Uhum. Entendeu? E aquilo, tipo, ele ficou me marcando, assim, porque dependendo da forma que você olha e que você ouve, faz sentido. Aham. Né? E daí você fica pensando, e ele ainda fala que os cristãos, né, os que seguem tudo isso ainda vão descobrir isso. Aham. Né? E que vai ser quando vai acontecer essa questão de Uhum. que as pessoas vão abandonar a fé. Uhum. E daí eu falei, nossa, que coisa, né? Outra coisa também, que falam que o próprio Deus nos leva a abandonar a fé quando ele permite que essas coisas ruins aconteçam. Uhum. Né? Que ele mesmo nos leva a tudo isso. Então a gente fica, nossa, daí depois você já começa, não, peraí, isso é bom a gente conhecer. Mas eu não vou mentir que na hora você fica, nossa, até que faz sentido isso. Aham. Aí eu pensei que, nossa, Instagram e TikTok é um troço que tem que... Então, tem muitos pregadores, cada um com as suas interpretações mais malucas possíveis, e que acabam fazendo as pessoas pensarem e caírem no erro, tá? Então, tem muitas situações, tá? Então, as coisas vão se multiplicar mais ainda, tá? Inclusive por causa dessa questão do arrebatamento. Então, e daí eu fico com medo, que nem nesse dia que eu vi isso, eu fiquei com medo, porque eu ficava pedindo perdão pra Deus, porque por um minuto, por um segundo, aquilo fez sentido pra mim. Uhum. Eu falando, meu Deus do céu, me perdoa, por favor, porque eu não quero, tipo, sofrer as consequências, eu quero ir com o Senhor, né? Uhum. E daí eu fico pensando, mas se Deus, né, estiver bravo comigo agora, e que eu fiquei pensando essas coisas, e ele não quiser me levar, eu socorro, uma loucura. Então, por isso que ele fala pra gente se exortar uns aos outros, tá? Porque é muito fácil de alguém cair nas trevas, cair no engano, tá? Nas mentiras, tá? E chegar nesse ponto de apostasia. Apostasia é afastar-se da fé, né? Ouvir os ensinos dos demônios e se afastar da fé, tá? Então, o Marlon contou um exemplo, acho que você não contou aqui, né? Não sei. Sobre abandonar o primeiro amor, tá? Então, o que é abandonar o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor não é assim, falar assim, eu não estou mais com aquela chama, né, de pregar o evangelho, de orar, isso também, né? Não é isso, não, né? É só que você esqueceu o primeiro amor, né? Você perdeu o primeiro amor. Então, assim, ó, eu tô aqui, né? Eu tô com esse copo aqui, né? Aí, se eu perdi isso aqui, isso é uma coisa... Falando do celular, né? O celular é melhor usar assim. Então, se você perdeu o celular, o que você faz? Não. Você vai atrás dele. Você vai procurar o que você perdeu. Que rica você! Eu já tenho convertido. Mas... É fácil, né? Então, se você perdeu o celular, alguma coisa que é de valor, você vai atrás, você vai buscar, tá? Agora, o que lá Jesus fala para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, falar assim, eu tenho contra ti que você abandonou. Então, você não quer mais. Não é que você perdeu. Você não perdeu a fé. Você abandonou. Você abandonou. Tá? Não quero mais. Então, isso é apostasia. Você está abandonando a fé.
Tá? Você renuncia, você não quer mais nada disso. Quer dizer, aí vem ensino de demônios, vem coisas assim que vem manipulações, vem situações que você tem de dor, de você ficar frustrado, por que aconteceu isso, né? E vai endurecendo o coração e você abandona. E isso é muito sério, tá? Tá? E aqui vem essa apostasia. E outra coisa aqui no versículo 3, né, que nós estamos lendo 2 Tessalonicenses 2, 3. E que vem a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Isso quer dizer, é a presença, a manifestação do anticristo. Tá? Então, o anticristo vai ser revelado. A identidade dele, quem ele é. Então, ele vai se manifestar como... E aliás, hoje, né? Hoje está muito fácil isso também, porque a maioria dos pregadores de Apocalipse, eles falam o nome de quem é o anticristo. Tá? Eu vou falar, porque não é segredo, né, também, tá? Que é o Jared Kushner. Tá? Então, a maioria, quase 100% dos pregadores de escatologia falam que é ele, por causa que ele tem todo o perfil, está agindo conforme, está tudo nas profecias que falam a respeito do anticristo, ele está sendo o cara exato. Tá? Então, ele já, assim, quer dizer, a manifestação, vamos colocar que seja ele, tá? A manifestação dele já está aí, ele está vivo, já está presente, já está todo mundo conhecendo a respeito dele. Aí falando que é ele mesmo, e ele não nega também, né? Tá? Que nós somos da luz, e tem a revelação. Exatamente, nós não estamos nas trevas a gente não vai ser pego de surpresa, inclusive, para ter essa revelação, essa manifestação dele. Então ele já está se manifestando, tá? Como um homem que está gerando a paz internacional, é exatamente ele que está provocando a aliança dos 7 anos, ele que está negociando a reconstrução do templo em Jerusalém, ok? Para os judeus voltarem a adorar a Deus lá em Jerusalém, e de repente, esse homem do pecado, que diz aqui, ele vai romper, né, com a adoração a Deus, que é o que fala no versículo 4, que parou onde? Que eu não sei. Você parou lá? Tava. Agora o 4, isso. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então o templo vai estar reconstruído. Aqui esse templo é o templo natural, que vai ser reconstruído na cidade de Jerusalém. Tá? Tem pessoas que não acreditam que o templo vai ser reconstruído. Tá? Já está tudo quase montado lá, né? E fala assim, não, isso é espiritual. O anticristo vai assumir sobre a igreja, que é o templo. Nós que somos o templo. Então, o anticristo vai dominar sobre nós. Vem um monte de teoria aqui. Aqui está falando do templo reconstruído em Jerusalém. E é a mesma passagem aqui, o mesmo paralelo com o que Jesus falou em Mateus 24:15, que eu tinha falado para vocês. Tá? Jesus fala exatamente isso. Tá? Então virá o fim. Então, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel se assentará no lugar santo. Tá? Ou, no texto de Marcos, ele fala no lugar onde não deve estar. Então, Jesus fala a respeito do templo em Jerusalém. A pergunta dos discípulos de Mateus 24:1 eles mostram o templo em Jerusalém, dizendo, olha, Senhor, olha que pedras e construções. Jesus fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí ele se pergunta, quando vão acontecer essas coisas? E aí ele começa, e virão falsos cristos, fazendo muitos sinais, né? Vai ter guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos, é o texto de Mateus 24. Aí em Mateus 24:15 ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, sentado no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam, porque haverá o período da grande tribulação. Aqui a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24:15 é o que Paulo está falando 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe, se levanta contra tudo, chama Deus objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, ele ajuda, estabelece a paz internacional. Ele reconstrói o templo para os judeus. Os judeus ficam assim, uau, é o Cristo, né? Porque ele está mandando reconstruir o templo, está trazendo um novo tempo de paz e segurança, uma nova era, mano. Nessa forma assim também. Aí, de repente, na metade dos 7 anos, ele corta o templo, a adoração para Deus, senta no santuário de Deus, é o que ele está falando aqui, se levanta contra tudo que chama Deus, ou objeto de culto, ou que se adora, e se assenta no santuário de Deus, dizendo que ele é o próprio Deus.
Nessa hora, quando um Cristo dos judeus se assenta no santuário de Deus dizendo que não tem mais culto para Deus, que ele que é Deus, tá? Os judeus vão perceber que tem alguma coisa errada. E aí eles vão ver a quem eles transpassaram, Jesus, tá? E vão chorar amargamente e vão se converter a Jesus, tá? Nesse momento da história, tá? E vão pregar o evangelho para todas as nações também. Tá? Eles vão ser salvos. Isso. E eles construindo o templo, Deus, como é que eu posso dizer assim, abençoa eles fazendo isso? Abençoa. Mesmo não acreditando em Jesus? Abençoa. Tá? Porque através disso aí, é um passo, né, dessa forma, né? Que tendo o templo de adoração, o anticristo vai sentar nesse templo e eles vão receber a revelação. Eles vão sair das trevas, que até então eles vão até adorar, vamos dizer assim, esse Cristo, porque o cara construiu o templo, porque o cara fez a paz, que acabou a guerra, etc. Acabou a guerra, assim, no papel, né? Porque a guerra vai continuar, mas ele vai ser meio que endeusado mesmo, né? Como Messias. Mas na hora que ele rompe o culto para Deus, eles falam, não, tem coisa errada. É o Messias que esperavam na guerra dos romanos. Exato, é isso, tá? Então eles vão encontrar nele como se fosse um grande libertador do povo, que realmente vai acabar com tudo, todas as guerras, vai colocar Israel num nível lá de ser a cabeça das nações, tá? Só que depois eles vão ver que eles foram iludidos, né? E aí eles vão romper com as trevas, e por isso que o próprio anticristo vai perseguir o povo judeu na grande tribulação, tá? Por isso que Jesus fala, quem estiver na Judéia, fuja, porque eles vão, quem estiver no sábado lá, né? Ele fala assim, a hora para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Tá? São palavras de Jesus no Mateus 24. Jesus tá? está falando para os judeus. Para os judeus, né? Que eles vão ser perseguidos. Tá? E no texto de Apocalipse também, essa percepção tem. Deus não abandona essa promessa que ele tem com os judeus. Né? Exato. Eles não mereciam, vamos dizer. Eles são um povo escolhido. Mas é uma promessa que Deus não pode quebrar. Né? Tá? Então eles vão ser salvos, todo Israel vai ser salvo, lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala, todo Israel vai ser salvo, mas nesse primeiro momento vai haver um posicionamento deles ali e uma perseguição. Tá? Eles vão ser, aliás, Jesus fala assim, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Fala lá Mateus 24, ele fala sobre isso. Então, exatamente isso, porque eles vão assumir que Jesus é o Cristo e as nações do mundo inteiro estão adorando um outro Cristo, que é o cara que fez a paz e tal, e vão submeter o sistema. Aí vem a marca da besta, porque eles vão ter que ter um grande reset, né, da economia, e vem essa dominação que as pessoas têm que entrar no sistema, se submeter à moeda única, se submeter a comprar ou vender com a marca da besta, e é um centro de adoração a esse homem como o Deus de toda a terra. Pastor, uma pergunta boa. Como isso tudo acontece lá? Nós aqui, estando aqui nessa fase aqui, a gente não tem o mesmo impacto de todas as coisas do que eles lá. Não é igual em todos os lugares, né? Não. De certa forma, a perseguição diretamente ao povo de Israel vai ser mais intensa, tá? Porque exatamente é o povo que vai se rebelar contra a dominação do anticristo. Mas, através da pregação deles, do testemunho deles, as pessoas de todas as nações vão ter que ter uma opção. Ou sigo o Cristo dos judeus ou o Cristo do mundo. Né? E aí, por isso, aí só para responder objetivamente ali em Apocalipse 7, fala de 144 mil homens, né, que são esses aí, que são, fala 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Então vão ter 12 homens judeus ortodoxos que vão se converter a Jesus. Tá? Apocalipse 7, 1 a 8, e Apocalipse 14, de 1 a 5. E fala que eles são as primícias compradas da terra. Tá? Então são os primeiros que vão ser resgatados. E depois, em Apocalipse 7, de 1 a 8, fala desses 144 mil. E Apocalipse 7, 9, fala que então vai se ver pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá? E aí o anjo pergunta para João, essa grande multidão, quem são e de onde vieram? E ele fala assim, não sei, o senhor que sabe. Aí ele responde no 7,14. Tá? Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Né? E Deus vai lhe enxugar
dos olhos toda lágrima, vai estender sobre eles o seu tabernáculo e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que eu quero dizer, existem as primícias, né, que são os primeiros frutos, que são esses 144 mil judeus, mas depois deles, no versículo 9, Apocalipse 7, 9, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, o povo que ninguém pode enumerar, são pessoas que vão passar pela grande tribulação e vão se converter também. E na segunda metade, né, na grande tribulação. Então, essas pessoas vão se arrepender, vão tomar uma posição e falar assim, não, eu não vou ficar no sistema, eu reconhece Jesus como Salvador. Só que vão ser perseguidos também. Tá? Então aí vai repercutir para as outras nações também. Tá? O foco é contra os judeus, contra Israel, mas todos aqueles que vão romper com o sistema, romper com o anticristo e adorar Jesus, tá? Que é o sistema único. E esses aí vão ser perseguidos porque estão servindo a Jesus e não servindo o sistema. Tá? Então vai repercutir para todos também. Tá? Mas voltando aqui no assunto, dá para destrinchar um monte de coisa, né? Pra gente... Vários assuntos aqui. Achei que você falou do Apocalipse hoje. Não, eu ia falar do Apocalipse. Eu ainda vou. Eu pretendo ainda. Só uma coisa, doutor. É. A gente vê bastante internet, né? Faz tempo que eu não vejo, mas eu vi, acho que no ano passado cheguei a comentar na aula, que diz que ia ter dois que ia voltar, que só a palavra deles e a sombra já mataria muitos. Que é Esdras. São as duas testemunhas lá do Apocalipse 11. Tá? Então Deus vai levantar dois profetas, tá? Além dos 144 mil, que vão testemunhar Jesus, tá? Vão ter dois profetas que vão fazer sinais, vão estar em Jerusalém, vão fazer sinais, né? Como descer fogo do céu e como transformar água em sangue, como foram os profetas lá, Elias e Moisés fizeram isso, tá? E vão trazer juízo sobre os moradores da terra por causa de estarem obedecendo ao anticristo, tá? E aí então eles vão fazer sinais lá também, e depois eles vão ser mortos pelo anticristo, tá? E vão ser arrebatados ao céu, na metade dos 7 anos. Mas esse não sabe quem que é. Um deles é Elias, tá? Pela promessa que está em Malaquias 4, que vai voltar o Elias. Malaquias 4, 5, tá? Que vem o Elias, tá? E um outro se fala em Moisés, porque Moisés e Elias estavam no monte da transfiguração, porque Moisés transformou água em sangue, lá que está o sinal dos profetas de Apocalipse 11. Mas o Moisés morreu. Não achou o corpo dele, mas diz que ele morreu. Lá em Deuteronômio fala que ele morreu. E o único que não morreu, né, o segundo homem que não morreu é Enoque, que foi transladado, tá? Também, que não passou pela morte. Então tem dois homens que não morreram e que devem ser os dois que devem ser enviados como profetas para fazer sinais, tá? Estão lá em cima da guarda. Enoque. 4, 5. Malaquias 4, 5, que vem o profeta Elias, tá? E os dois profetas, e Enoque, tá? E o Enoque é um profeta que fala no livro de Judas, tá? Antes do Apocalipse, tá? Que ele profetizou a respeito da vinda do Senhor, tá? Estão lá quietinhos aguardando. Então estão lá esperando para... Tá? Não, e o pior é que o anticristo lá, se for ele mesmo, ele está sendo amiguinho. Sim, uma aparência ele é o homem da paz, tudo é uma pessoa aparentemente simples. Uhum. Não nos deixa... Judas 1, 14 a 19, tá? Mas a partir de Judas 1, 14 fala do Enoque, tá? Como profeta que profetizou a vinda do Senhor com juízo, tá? O sétimo a partir de Adão. Isso, Enoque. Qual que é o versículo que fala? Hebreus 4. Não. Eu esqueci agora. Tem mais nem? Tem ali. Tá frio aqui. Qual foi que você falou de Judas? O quê? Judas 1, 7. Judas 1, 7, né? Que eu falei? 14, Isso também é verdade. Deu para ajudar a todos. Não precisa pegar nada. Uhum. 9, 27. Hebreus 9, 27.
Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Tá? Então, nesse texto aqui, a gente fala sobre os dois que não morreram, por quê, né? A Raquel lembrou aqui, né? Perguntou do texto, né? Hebreus 9, 27 fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois do juízo. Como Moisés já morreu, ele não vai ressuscitar para morrer de novo, nessa forma, né? Porque o anticristo vai matar esses dois profetas, tá? Então, é isso aí. Ok? Vamos lá voltar. Eu falei para a Raquel que ia entrar no Apocalipse, hoje que eu ia ser aula de Apocalipse, né? Eu falei que a introdução era do arrebatamento, né? Então, estava na introdução ainda. E o Apocalipse vai ficar para a semana que vem. Não tem o culto dia das primícias? Dia 1º. Dia 1º. Depois, então, vamos resolver. Verdade, tem... então, a gente vê a data depois, né? Mas assim, então, olha só. Então, 2 Tessalonicenses 2:4. Tá? O filho da perdição, homem do pecado, homem da iniquidade, filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Quando isso vai acontecer? Que ele vai se assentar no santuário de Deus? O anticristo vai se assentar no santuário de Deus? Em que momento? Na metade dos 7 anos. Vamos dizer paz e segurança, e vem uma repentina destruição, porque ele vai assentar no santuário de Deus. E vai querer ser adorado. Aí no versículo 5 ele fala assim, não vos lembrais que eu falava essas coisas com vocês quando estava convosco? Versículo 5. Aí no versículo 6, quem que é o Robson agora? Robson. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado ao seu devido tempo. Isso. Então, o anticristo vai se assentar no santuário de Deus na metade dos 7 anos, tá? E ele diz aqui, agora vocês sabem o que o detém. Isso quer dizer, tem alguma coisa que está impedindo do anticristo se sentar e ser adorado como Deus. E ele vai se revelar no tempo oportuno, no tempo próprio. Qual vai ser o tempo próprio que o anticristo vai se manifestar? Na metade dos 7 anos, causando a repentina destruição ou a grande tribulação. Então, por que ele vai se manifestar como anticristo na metade dos 7 anos? Porque ele está detido. Então ele está detido, tá? Então ele vai se revelar, vai se manifestar, as pessoas vão identificar quem ele é, mas ele não pode agir como anticristo porque ele está detido. Alguma coisa o detém. Vamos ver lá aqui. Tá? Então, versículo 7. Lá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Isso. Ele está detido porque alguém impede ele de se manifestar. Isso. Tá? É a igreja. E aí ele fala, inclusive, assim, já o mistério da iniquidade, você fala da... Como é que você leu de novo aí? Comecinho do versículo? A misteriosa maldade. A misteriosa maldade... Já está agindo. Está tendo maldade no mundo. Tá, e aí? Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa isso acontecer. Então, alguém que não deixa o anticristo se manifestar vai ser afastado. É o arrebatamento da igreja. Tá? Então, ele não pode se manifestar porque ele está detido pela presença da igreja. Por quê? Porque nós temos a autoridade do nome de Jesus. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar. Porque nós temos o poder do Espírito Santo. Tá? Então, por causa da presença da igreja, ele está detido e não pode se revelar como anticristo. Não pode causar a maldade com a destruição para todas as nações da terra. Porque nós estamos aqui bloqueando. E ele está dizendo aqui, quando for tirado aquele, quando for afastado aquele que detém, então, versículo 8. Então será revelado o iníquo, em quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É a vinda de Cristo no final de 7 anos. Mas antes disso, né, ele está detido até que aquele que for afastado, até aquele que o detém for afastado, então ele vai se revelar como iníquo. Ele vai se assentar no santuário de Deus.
Ele vai operar as grandes destruições no mundo. Vai impor o sistema de maneira prática. Tá? Aí no versículo 9, olha só, a manifestação do anticristo, como é que vai ser? 9. E o 10? Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Por enquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Isso, então olha só. Então, quando for afastado aquele que agora o detém, ele vai poder manifestar com todo o poder, com todos os sinais, com todos os prodígios, com todas as mentiras, com todo o engano para aquelas pessoas que vão ficar para a destruição. Tá? E aí no versículo 11 e 12, para terminar esse texto aqui. É por esse motivo que Deus nos envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso, olha só. Então, essas pessoas vão ser enganadas. E Deus vai permitir, chama-se operação do erro. Deus vai deixar essas pessoas serem enganadas. Por quê? Aí vai dar um negocinho de a gente pensa, de a gente pensar, ai, por que Deus deixou, porque Deus fez aquilo, não sei o que lá, tá? Por que as pessoas vão ser enganadas? Deus vai mandar a operação do erro, porque as pessoas rejeitaram a verdade. Tiveram a escolha. Você não quer, né? Então, Mateus 24:14, vai ser pregado o evangelho do reino para todas as nações. Você ouviu já? Todo mundo vai ouvir, vai todo mundo ter oportunidade. Cara, esse cara é o anticristo, ele tá preparando o sistema, ele tá manipulando, ele tá fazendo uma paz, ele tá construindo um templo, ele é mentiroso. Ele tá enganando, depois ele vai romper. Quer dizer, essa pregação vai ser cada vez mais clara, evidente, tá? Por quê? Vai fazer o acordo de paz e começa os 7 anos. Reconstrói o templo. Então a gente está vendo as coisas acontecer. Vai falar para todo mundo, gente, esse cara que está promovendo a paz, ele é o falso príncipe da paz. Ele não é verdadeiro, ele é o usurpador, ele vai depois destruir o santuário, ele vai querer se assentar lá e vai colocar o sistema. Então a pregação do evangelho do reino não é evangelho da salvação, é evangelho do reino. Nós estamos vivendo os dias do reino, que tem um reino de trevas que está tomando conta, mas o reino da luz vai prevalecer. Então não caio na mentira. E a pessoa diz assim, não acredito nessa história. Nossa, vai ser muito legal pregar o evangelho. Vai ser muito legal. Se agora já é legal, imagina aí. Vai estar tudo, tudo ali, né? Viu? Mas ainda assim vai ter pessoa que não vai querer. Aí a pessoa fala, não quero, tá? Não quer. Então Deus vai falar, você não quer. Aí Deus fala assim, agora... Livre-arbítrio. Tem dúvida aqui, que no 9 aqui diz a vinda e perseguição segundo a ação de Satanás. Ou seja, o anticristo não é Satanás, ele vem através de Satanás. Ele é um homem, vamos colocar assim de maneira, ele é o diabo em carne. Eu ia perguntar isso pra você, tá? o próprio... Como é assim, então é um homem que não vai ser endemoniado, Endemoniado pro Max. Satanás vai encarnar nele. Vai encarnar nele. Tá? Tem 3 encarnações do diabo. Tá? A primeira encarnação do diabo foi na serpente. Tá? Então o diabo estava falando através de uma serpente com a mulher, lá no Éden. Tá? A segunda encarnação do diabo foi em Judas. Judas estava lá na ceia, na última ceia, e aí, quem que é mestre? Aquele que eu dou o bocado molhado. Aí ele vai lá e dá para Judas. Aí fala assim, Judas tomou o bocado e o diabo entrou nele. Ele não ficou endemoniado, tá? Ele ficou endiabrado. Era o diabo nele para entregar Jesus, tá? Dessa forma, tá? Então. E a terceira pessoa vai ser o anticristo. Então ele vai ser um homem natural, mas vai ser possesso pelo diabo. Então o diabo vai se manifestar através dele. Então é como Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá? Também, né? Então Jesus é Deus em carne, né? Deus entrou em Jesus, né, no corpo de um homem, né? E foi Deus em carne, né? E esse homem vai ser o diabo em carne. Então, tipo assim, o anticristo lá, o Gerard, vamos dizer, ele não está encarnado com o diabo. Não está encarnado. Não tá, mas como que é o relacionamento? Ele é satanista. Ele foi criado já preparado para isso.
tá? Então foi doutrinado desde de criança, não foi... Mas o diabo fala com ele, óbvio, né? Fala, pois é, fala. Tipo, Ele não pode fugir disso. Que nível? Em que nível? Uma situação que diz que o diabo vive na Suíça, né? Que vive na Suíça, porque é um dos povos mais ricos que tem, né? Não sei. Não sei o endereço dele lá, não. deve ser esse Mas assim, são altos pactos, tá? Inclusive até tem, dentro dessas pregações que vários pregadores estão falando a respeito do Gerard, né? Tem várias cenas que ele aparece, ele ali numa reunião de negócios, ele atrás do Donald Trump, isso também, que ele parece estar em transe, assim, sabe? Que ele fica com aquele olhar meio... É meio olhar meio fora de... Ele me parece sonso, mas não. Como que fica a família dele, né? Com tudo isso? Ele tem filhos, né? Ele tem filhos, tem Jesus. E a mãe dele, tadinha? Que pôs ele no mundo. Tá? Não sei fazer com ela que nem nós vamos fazer com a Eva. Porque uma coisa é, né, a pessoa entrar, o diabo entrar nele. Não sei lá. É assim, ele assumia ser a encarnação do diabo, né? Tá? Mas ele tem pactos com isso, são pactos... Então ele não tem nem a chance de dizer não. Ele já disse sim também, ele já é um que... Tá, já tomou... Aí o pacto dele não. O pacto dele já é muito mais profundo para voltar atrás, né? Porque inclusive o diabo ele faz as pessoas acreditarem que o diabo que vai vencer, né? Então os satanistas acreditam que sabem, conhecem a palavra e tal, mas já tem a expectativa como se eles fossem derrotar, né? Mas o próprio diabo sabe que vai perder. Sabe que ele vai perder. Mas ele age como se não fosse perder. Ele faz só de sacanagem. Ele falou assim, ó, já que eu vou perder, eu vou levar o máximo de gente comigo, tá? E faz todas as estratégias. Mas a maldade, as pessoas massas. Tem torcida no Vasco, né? Não tem nada pra perder, mas vou levar comigo. Mas aqui, olha, hoje existem poderes sinais da mentira. Hoje existem poderes satânicos, tá? Aqui está dizendo que nesta manifestação dele, no versículo 8, que ele vai ser revelado, e ele fala, no versículo 9, a vinda dele é segundo a eficácia com todo o poder. Então, o poder dele está limitado. Porque faz um trabalho de macumba, vai lá um cristão lá, ora em nome de Jesus, quebra o pacto, acabou. Entendeu? Quebra as maldições, quebra as doenças, quebra as coisas assim também. Só que nesse momento não vai ter quem vai impedir. Entendeu? Porque aqui, aquele que estava detendo vai ser afastado. Tá? E se for afastado, né? Quando for afastado, não tem mais impedimento. Ele pode dizer que o mundo só não está pior porque a igreja está aqui. Tá aqui, exato. Tá? Então é isso aí. E você não vai chegar em Apocalipse? Eu tô pensando se eu vou fazer o Apocalipse. Vamos aí, bora. Tá? Meia-noite é hoje, né? Bom, até aqui tudo claro? Então tá entendendo? Assim, então, o que eu quero dizer? Agora, só fechar, antes de entrar no Apocalipse. Antes, assim, se o anticristo vai se revelar sentando no santuário de Deus na metade dos 7 anos, certo? Isso quer dizer que o arrebatamento da igreja vai ser na metade dos 7 anos. Tá? Por quê? Ele está na primeira metade. Ele está fazendo pacto, ele está fazendo construção do templo, ele está preparando o sistema, tudo isso também. Falando sobre paz e segurança. Daqui a 3 anos e meio. Tá? Então, isso quer dizer, falando sobre isso, 2030 não precisa de 1º de janeiro, né? Mas assim, de qualquer forma, se essa aliança sair esse ano, tá? É o plano da nova ordem mundial, ou do Fórum Econômico Mundial, de fazer o grande reset, de fazer o sistema funcionar em 2030. Casa bem certinho, né? Casa bem certinho, tá? Então nós estamos numa possibilidade, e a possibilidade real, por causa que a guerra do Irã com Israel, toda essa vai confluir para, entre mortos e feridos, vão fazer um acordo de paz. E o start mesmo vai ser quando começar a construir o templo. A aliança de 7 anos que vai promover a construção do templo. Na prática, assim, na hora que a gente vê o templo, sim,
não tem volta, entendeu? É aquilo mesmo, tá? Isso. Então, por exemplo, semana passada eu falei para vocês, né? O Donald Trump fez um acordo lá de cessar fogo com o Irã, tá? Aí já ficou gente pensando assim, isso, acordo de paz, tá? Tá, então, é um acordo de paz, mas assim, não quer dizer que não é um acordo de paz da profecia, tá? Porque o que é o acordo de paz da profecia árabes e judeus Obadias 1:11, né? Quando o árabe estiver de frente para o judeu, na presença dos estrangeiros, entrarem pelas portas de Jerusalém, de Israel, tirarem os bens, a força do exército de Israel, né? Então, e lançar sorte sobre Jerusalém. Então, é o pacto que vai estabelecer paz e segurança entre árabes e judeus, com a retirada dos bens ou dos territórios ocupados pelos judeus para dar para os árabes de volta e dividir Jerusalém. Então, isso fechou. Tá? Aí é esse pacto. Né? E aí, vão falar de paz e segurança, e fruto dessa paz, então eu falei, vão entregar a parte leste da cidade de Jerusalém para os árabes, os judeus vão fazer isso, e vão ter a possibilidade de reconstruir o templo na esplanada das mesquitas. Tá? Eles começam a reconstruir o templo e começam a adorar a Deus ali. E aí o serviço vai ser feito ali, Deus vai aceitar a adoração deles naquele momento, mas eles não têm entendimento que o sacrifício já foi Jesus, né? E quando, na metade dos 7 anos, o cara rompe, né? E por que o cara vai romper o acordo de paz? Tá? Então, Obadias 1:10, ele fala assim, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Então, eles fazem paz e segurança, mas vão continuar fazendo atentado terrorista. Tá? Eles fazem o tratado de cessar fogo, continuam bombardeando. Como está hoje. Tá? Só que aí, nesse ponto, vai ser uma aliança internacional, vai ser um movimento de paz e segurança para o mundo inteiro, e aí o judeu vai falar assim, e nós fizemos um acordo de paz com vocês árabes, e vocês continuam fazendo atentados terroristas, continuam praticando violência contra o Jacó, que é o Obadias 1:10. E aí então ele fala assim, já que vocês não estão, então agora eu vou acabar com vocês. Aí ele vai até se apresentar para os judeus como um grande salvador, porque ele vai fazer, eu vou acabar com esses árabes que estão fazendo atentado terrorista. Então ele vai ter até uma lógica, uma coerência, assim, eu vou romper outro acordo de paz porque vocês estão praticando violência ainda. Tá? Então agora vocês estão praticando violência, vocês vão ter a ação de Israel que eles fazem hoje, né? Tá? Eles são bombardeados, eles vão lá e destroem tudo. Eles fazem um dia, no outro já Aí arrebenta com tudo. Então o cara vai ter esse argumento. Só que o pecado dele vai ser que ele vai se assentar no santuário de Deus dizendo que é Deus. Aí os judeus falam, peraí, tá errado esse negócio. Existe um Deus, né? Tá, eles têm essa firme convicção. Porque daí entra na ideia de Messias, de Cristo que os judeus esperam, que na verdade é um líder militar, né? Um líder político. Isso, exatamente. Eles esperavam que Jesus fosse. Isso, tá? Aí ele vai querer se apresentar como esse líder militar que vai resolver o problema do Oriente Médio, que vai explodir os povos árabes, né? E vai fazer guerra e vai destruir mesmo, tá? Então vai ter uma grande destruição contra os povos árabes nesse sentido. E só que aí ele vai ter uma ação mundial, né? De extermínio, né? Mundial. Aí a coisa vai pegar. Então, existe um impedimento, tá? Que é a manifestação dos filhos de Deus, tá? A igreja aqui presente na Terra, tá? Então, voltando no Mateus 24. Apocalipse nada, né? Mateus 24, quando eu falei para vocês, o versículo 4 a 14, pessoas se apresentando como Cristo, no versículo 5, guerras, rumores de guerras, no versículo 6, tá? 7, falando sobre nação contra nação, que são guerras naturais, e reino contra reino, são guerras espirituais. Fomes, pestes ou epidemias e terremotos em vários lugares. Versículo 8, tudo isso é o princípio das dores. Hoje teve 7, né? Como é que é? Hoje teve 7 terremotos, né? Teve, É um círculo de fogo lá.
Eu vi que teve um terremoto, não sei hoje, né? Mas assim, então esses terremotos em vários lugares, tá dentro desse processo, né? Então, tudo isso é princípio das dores, tá? Aí serão atormentados, versículo 9, matarão, seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10, muitos se escandalizarão, traiçoeirão uns aos outros, e uns outros se odiarão. 11, falsos profetas que enganarão a muitos. Vai se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar assim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, do versículo 4 ao versículo 14 é o período do princípio das dores, chamado princípio das dores, que são os primeiros 3 anos e meio. Tá? Aí, pregado o evangelho do reino para todas as nações. Quem que vai pregar o evangelho do reino para todas as nações? Os missionários. Os missionários. Tá? Mas como é que a gente vai saber o primeiro dia? Vai ter um acordo. A partir do acordo e o estabelecimento da aliança, né, para reconstruir o templo, já está assim. Tá? E esse evangelho do reino vai ser pregado para todo mundo. Tá? Então vai entrar em todas as nações o evangelho do reino. Aí, versículo 15, quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que é na metade dos 7 anos, então o versículo 15 até o versículo 28 é a grande tribulação que ele fala no versículo 21. Tá? Ele fala lá. Então... Pastor, só, perdão, já passou, mas só para ressaltar aqui que, então, quando fala, né, o evangelho será pregado para testemunho, não quer dizer que todas as nações vão se converter. É isso. Elas vão ouvir. Vai entrar em todas as nações. Mas não vai, nem todo mundo... que vai se converter. Né, nem se converter, ou nem todo mundo vai ouvir ainda. Vai entrar na nação. Vai entrar lá na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Não, mas se bem que já tem cristão lá, né? Vamos dizer assim, vai entrar vamos falar um país aí que não alcançado. Vai entrar na janela 1040. Afeganistão, China... Na China tem cristão, né? Um país que nunca chegou, tá? Em algum lugar lá. Uma ilha deserta. Não, nossa, não, né? Mas... Cabo Verde. Não sei. Vai entrar naquele país, tá? Que não foi alcançado, mas não quer dizer que todos vão ouvir a pregação do evangelho do reino. Mas chegou lá, tá? A partir do momento que chegou em todas as nações, que vai chegar, tá? Claro, aí vai ser uma divulgação que na segunda metade as pessoas vão ser confrontadas com o sistema e vão fazer, ou é o Cristo, ou o Cristo de Jesus, ou o Cristo da nova era, tá? Ou recebe a marca da besta para comprar e vender, ou não recebe. Então chega um momento de decisão que todo mundo vai ter que seguir ao Cristo dos judeus, ou dos cristãos, ou o Cristo da nova era. Eu já fiz meu trabalho até aí, já me aposentei, aí eles escolhem, já preguei pra eles. Você fez sua parte. Fez a parte, tá? Você já foi arrebatado. Então, o arrebatamento da igreja, em Mateus 24, está entre o versículo 14 e o versículo 15. Porque quando o abominável da desolação estiver sentado no lugar santo, é porque nada mais o detém. Aquele que agora o detinha foi afastado, foi tirado. Tá? E aí, então, ele pode se assentar no santuário de Deus. Tá? E depois tem a pregação no versículo 14, e o versículo 15 ele se assenta porque nada mais o detém. E aí vai até o versículo 28, e depois, no versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso quer dizer, a igreja que foi arrebatada no versículo 14,5, 14 e 15, tá? Ali na linha em branco, no espaço em branco entre o versículo 14 e 15, tá? Tem o arrebatamento da igreja. Tá? Vai estar no céu. E aí depois da tribulação, dos 3 anos e meio da segunda metade, né? Então Jesus vai voltar e vai voltar com os seus escolhidos que estão nos céus. A igreja subiu, vai passar 3 anos e meio lá nos céus, né?
E ninguém vai ficar tocando arpinha lá, né? Tá? Vai ter outras coisas pra gente fazer lá. Só que você queria, tá? E depois vai voltar com Jesus dos céus, tá? E esse texto aqui de voltar, os seus escolhidos voltarem dos céus, é o texto de Apocalipse 19, 11. Nós vamos... Então tá. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, antes de Apocalipse 19, vai lá. 2 Coríntios, capítulos... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É aquela cena de filme que vai aparecer um telão com Aquele dois telão. assim. Aquela história do telão que vai aparecendo no telão sua vida. 2 Coríntios 5, versículo 10. Tem mais exposição que isso. Como vai ser esse telão? Assim, Ah, não. Telão celestial. Você imaginou? Tá? Não tem telão, não, mas... Entendi o que você falou, 2 Coríntios 5, 10. Tá? Hã? Não, o barriga será ultimado. É, São, eram 4, né? falta uma. Falhando na terça. 5, 10. Quem tinha lido? Já não lembro quem parou. Ela que é o primeiro, precisa achar o 2 Coríntios. é para ler? Pode ler. Pode ler. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio 5, do 10. corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Você já não gostou dessa história, né? 3 anos e meio sendo julgado. Para receber segundo o que tiver feito por intermédio do corpo. Mesmo que já fomos perdoados Só que esse não é, assim, ó, vamos pensar o seguinte, né? A gente só pensa coisa ruim, né? Ou você tá aí também, eu nem falei pra você ler, olha, a gente tá pulando aqui na roda, então, perdão. Quero chegar uma falando das Ó, obras que é o do seguinte, terreiro. primeiro, todos nós que vão ser arrebatados, nós estamos sendo salvos da ira, tá? Então já assim, o arrebatamento já vai nos tirar do juízo. Aliás, o que Jesus falou com Nicodemos, né? Quem crê em mim tem a vida eterna, tá? E já passou da morte para a vida, tá? Então, o fato de sermos arrebatados já é porque nós estamos lavados pelo sangue e já tem perdão. Esse julgamento aqui não é um julgamento para salvação ou para condenação. É um julgamento para receber galardões ou recompensas, tá? Então, esse é o ponto, tá? Então, cada um vai ser julgado conforme suas obras. Então, lê o 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, vamos dizer assim, 11. Pastor, eu queria perguntar o que é galardão. Galardão é recompensa, tá? É um prêmio, tá? 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual será a obra de cada um? O próprio fogo o provará. Até aqui. 14 e 15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá de dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso, então aqui existe um julgamento, né, ou para receber galardões ou sofrer algum dano, tá? Mas a pessoa que construir com madeira, feno e palha, né, o fundamento é Cristo, o fundamento da fé.
É que ele está falando assim, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Então, ele fala assim, mas nós somos cooperadores de Deus, o fundamento da nossa fé não é Paulo, nem Apolo, é Cristo, ele é o fundamento da fé. Então ele fala assim, ele fala sobre a edificação do edifício, né, da construção do templo de Deus, que somos nós. E ele fala sobre isso, o fundamento é Cristo, e agora cada um é que vai decidir que material vai usar para construir sobre a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus, né? Nós somos a casa de Deus. Então, o que eu vou usar? Madeira, feno e palha, tá? Quer dizer, eu vou ter, vamos dizer assim, obras fúteis, né? Se você construiu a sua casa como dos 3 porquinhos, né? Tá? Então, os 2 porquinhos, né? Assim, vai vir, o dia vai provar como fogo e madeira, feno e palha vai acabar, vai ser destruído. Mas a pessoa está salva. Tá? Então, assim, não é uma salvação, não é um julgamento de condenação, mas é de receber galardão. Tá? Vai ser salvo. Mas eu vou explicar já isso aí também. Mas se é chamuscadinho, mas está salvo. Tá? Mas é melhor estar salvo chamuscado do que estar no fogo eterno. Né? Então, no fogo puro. Tá? O que você fala? É tipo aquele que aceitou Jesus, tipo, igual o ladrão da cruz, ou tipo, o bandido que viveu errado a vida toda e a mãe orando por ele, daí lá na hora que tava pro traficante matar ele, ele entregou a vida pra Jesus e foi salvo. Tipo assim, foi salvo. Deve ter, certeza. Tá salvo, então ele não fez nada de bom, só aceitou Jesus no último segundo, mas tá salvo. Não vai pra morte eterna. Ou aquele que foi fiel a vida toda, que pregou o evangelho. Isso, tá? Aí, aqui ele fala isso. Então, se a gente constrói com ouro, prata e pedras preciosas, quando vem o fogo purifica, tá? O ouro, a prata e as pedras preciosas, tá? Então, aí fala assim, vai receber galardão, recompensa, tá? Isso aí é o que Jesus ensinou também em Lucas 19. Vamos lá. Para galardão. Não vou falar de juízo, talvez, mas vamos dizer assim, um julgamento dos cristãos para receber galardão. A ponderação, vamos pensar aqui as suas ações. Lucas 19, versículo 11. Aí isso aqui, não vai derrubar de novo. 19, 11, tá? Pode ser. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tornar para si um reino e voltar depois. Até qual? Até lá embaixo. Pode seguir. E, chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Essa parábola aqui está falando. Jesus é o rei, tá? E Jesus foi ao céu. E deixa para tomar posse do reino e trazer o reino dos céus aqui na terra. E as pessoas aqui na terra não querem que Jesus volte para governar. Eles querem um outro Cristo de uma nova era. Tá? E aí, mas Jesus vai voltar da mesma maneira. É o mundo do jeito que está sem Cristo. Tá? Não querem que Jesus volte. Não querem que Jesus tome posse do reino. Quer que o governo seja do diabo. Né? Segue então. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhes disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidadãos terás autoridade. 10 cidades. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E esse disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tocas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhes disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabes que eu sou homem rigoroso,
que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai aos que têm 10 minas. E disse-lhe: Senhor. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, a qualquer um que tiver será-lhe dado, mas ao que não tiver, também será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, os inimigos da nova era, tá? Vão ser, né? Vão sofrer juízo, tá? Mas aqui ele fala sobre essa questão. Então, o que tinha 5 minas, né? Ganhou mais 5. E aí, quando ele foi entregar para o Senhor, quando voltou, ele falou assim: você tem autoridade sobre 10 cidades, tá? O que tinha 2 lá, 10, 5, tinha 10 cidades. O que tinha 5, entregou ali, tem autoridade sobre 5 cidades. O outro que tinha uma ali, tá? Ele escondeu. Ele não trabalhou, ele abandonou. Ele abandonou o primeiro amor. Ele ficou com medo de perder e guardou. Guardou assim, né? Ele abandonou, deixou lá. Esses seriam os que se afastaram. Isso, exatamente. Tá? Então eu quero dizer o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai governar sobre todas as nações. Tá? E ele vai dar recompensa, que nós vamos reinar com Cristo. Tá? Então, da mesma forma que ele conta essa parábola aqui, tem pessoas que vão governar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Então o que vai acontecer? Jesus vai governar, quer dizer, o mundo vai estar em caos aqui, com toda a tribulação que vai acontecer, com todas as coisas do Apocalipse lá, que vai destruir o mundo inteiro, tá? E nós vamos voltar com Cristo. Então, vai tocar a trombeta, a gente está no céu junta, vamos voltar com Jesus. Era Apocalipse 19 que a gente ia ler. Vai voltar com Jesus. Só que, para a gente voltar com Jesus para governar com ele, vai ter galardões. Então, por exemplo, um entre nós pode ser o próximo prefeito de Curitiba. Entendeu? Outro vai ser governador do estado. Outro vai ser secretário de Estado da Saúde, da Educação. Cada um conforme o seu galardão. Quer dizer, nós temos talentos diferentes, capacitações diferentes, e vamos governar com Cristo conforme as nossas capacidades. Tá? Então, o que, vamos dizer assim, o que foi lá salvo no último minuto da vida e tal, ele está salvo. Mas que galardão que ele vai receber? Que recompensa que ele vai ter? Ele vai ter o seu lugar no reino, tá? Mas os outros que trabalharam seus talentos, que construíram com ouro, pratas, pedras preciosas, que edificaram vidas, que salvaram vidas, vão ter uma posição de maior autoridade. Então, por exemplo, eu falei, um pode ser prefeito, um pode ser governador, um pode ser presidente. Um pode ser secretário da saúde, né? Da educação, qualquer coisa ali, né? Tá? No município, outro no estado, outro ministro, né, do brasileiro, tá? Então os cargos políticos vão ser distribuídos conforme a capacidade de cada um, com aquilo que trabalhou. Então vai haver uma regra. Então o que nós vamos fazer lá nesses 3 anos e meio, um a um nós vamos ser julgados pelas nossas obras, tá? Então não é um julgamento de salvação. Para voltar com Cristo, cada um sabe a sua função para governar com Cristo e restaurar o mundo que vai estar em caos, porque nós vamos viver aqui 1000 anos no governo de Cristo, com o reino de justiça, tá? E todas as nações que se salvarem, né, que vão comparecer perante o trono de Cristo, vão voltar para as nações. Vai ter a vida continua no Brasil, todos os países vão continuar vivendo a vida normal durante 1000 anos. Não, a gente... Em partes, sim, como famílias, vocês vão ser a família no céu e na terra, tá? Aquilo que eu comentado com você da oração de Paulo lá em Efésios, aos Efésios, né? Que ele fala assim, ele ora, por essa causa impõe o joelho diante do Pai, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto do céu quanto da terra. Então tem uma família no céu, dessa forma, né? Tem famílias no céu, até que são salvas. Só que, ao mesmo tempo, tem essa comunhão, tem essa proximidade, tem o reconhecimento, tem a comunhão como família, mas também nós somos esposa de Jesus e vamos governar com Cristo durante esses 1000 anos. Então, vai tocar o alarme
6 horas da manhã, lá no céu. 6 horas não, pode ser às 8, né? Aí, o que vai acontecer? Não vai estar frio. Aí você sai da sua mansão celestial, que Jesus vai preparar lugar nas mansões celestiais, lá em João 14, tá? E você vem trabalhar aqui na Terra, tá? Então você vai lá no seu gabinete de governo, tá? Conforme o seu galardão, tá? E vai colocar ordem na cidade de Curitiba, naquilo que estava destruído na grande tribulação, tá? Então cada um de nós vai governar para ter um reino de justiça aqui na Terra, tá? Só que vai ser assim, né? Você não vai pegar trânsito também, né? Porque aquele negócio vai ter é o corpo glorificado, né? Tá aquele lá, então Jesus, sei lá, tava lá com os discípulos de Emaús, desapareceu, foi aparecer em outro lugar, tá? Então é isso. Então a gente já desperta o relógio lá às 8 da hora da manhã, né? Será que a gente vai dormir desse jeito, né? Tá, mas assim, mas é a hora que o pessoal tá acordando, a gente vai vir para governar aqui sobre as nações, tá? Então a gente vai estabelecer um reino de justiça aqui na Terra. Deu para entender isso? Não. Tá? E as pessoas de todas as nações que foram salvas, vão ter esse governo de justiça. Aquele texto que eu falei de Isaías 61, 15, tá? A 25. A longevidade vai voltar a existir, tá? 65, 15. 65, 17. Não, aqui na Terra. Isaías 65, 17 a 25, tá? É o reino de Cristo aqui na Terra. Então as pessoas vão voltar a viver, quer dizer, são pessoas que passaram pela tribulação e foram salvas. Vão entrar na posse. Jesus vai sentar no trono, Mateus 25, 31, vai chamar as nações, vai dizer aqueles que estiverem, as ovelhas que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tá? Ali são as pessoas que passaram pela tribulação, lá de Apocalipse 7:9, de todos os povos, tribos, línguas, nações que vão passar pela tribulação, vão ser salvos. Tá? E vão ser brasileiros, vão ser peruanos, vão ser argentinos, chilenos, indianos, todo mundo de todas as nações. E aí vão comparecer perante o tribunal de Jesus ali e falar assim: entra na posse do reino. Vai voltar cada um para o seu país, para a sua cidade, e vai reconstruir as casas que estão destruídas. Aqui fala que eles vão construir as casas, vão edificar as casas, vão habitar nelas, vão plantar vinhas, vão comer do seu fruto. Tá? Não edificarão para que os outros habitem, plantarão, nem plantarão para os outros comam. Porque o meu povo, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Trabalharão não em vão, não terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. Então haverá 1000 anos de governo de justiça aqui na Terra, as nações vivendo as vidas comuns, tá? Também de trabalhar, tudo também, só vai ter um governo justo. Não tem eleição, tá? Cada 4 anos. Tem um governo estabelecido pelo Rei dos Reis. Que vai... Então, assim, tá? Então, mas assim, então, o que vai acontecer é que nós vamos estar governando aqui com corpos glorificados. São pessoas que têm os corpos naturais, vão continuar produzindo trabalho, tendo filhos, e vão ver as suas gerações, até 1000 anos, dessa forma. Só que tem pessoas ali que vão se corromper. Tá? Então, que vão, mesmo tendo um governo de justiça, vão se rebelar. Porque é a natureza humana. Tá? Por exemplo, vai ter alguém que vai cometer um furto. Mas não que vai... não com corpos glorificados. Não, os corpos naturais. Os corpos glorificados, né, já são um corpo que não morre mais, que não peca mais. Daí vem aqui e volta pro céu, né? Não. Mas é assim, ó. Piscar de olhos a gente tá... Tipo, vamos supor, eu tô lá, daí Jesus fala, vai lá e dá um jeito na cidade. Eu desço, Isso. aí resolvo, volta aí. Você vai sua casa. Para morada celestial, morada que ele preparou o lugar. Tá? Então, nós temos uma casa, tá? Então você vai ter uma mansão que Jesus preparou, mas tem a sua responsabilidade de governo com Cristo aqui na Terra. Tá? E aí, só um pouquinho, essa pergunta fútil. Tá? Então, só que, por exemplo, vai ter, por exemplo, quem entrar, vai entrar salvo, mas vai gerar filhos e filhos e filhos durante 1000 anos. Vai ter neto, bisneto, trisneto, né? Vai embora assim também. Essas pessoas que nascerem durante esses 1000 anos não são pessoas salvas.
Os salvos são os que entraram, porque rejeitaram a marca da besta, rejeitaram o anticristo, aceitaram a Cristo mesmo até sendo ameaçados de morte. Então, só que eles vão gerar os seus filhos, eles vão ter que ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, reconhecendo Jesus como Salvador e como Rei de toda a terra. Tá? Sim. Aí, só que os filhos, os netos e tal, eles têm livre-arbítrio. Têm a natureza pecaminosa, podem pecar, e têm o livre-arbítrio de pecar. Tá? Tanto que aqui nesse texto de Isaías 65, Isaías 65 eu estou falando, ele fala assim, não haverá mais nessa cidade criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque uma criança, uma palavra aqui, né? A minha tradução também não está muito adequada. Um menino poderá morrer de 100 anos, e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, né? As pessoas vão viver 1000 anos, tá? Vão fazer como era no Gênesis, tá? Aí a gente vai nascer lá no ano 500, vai ver 500 anos, 600 anos, tá? Então, assim, então todas as pessoas elas podem pecar. Tá? A criança pode pecar, as pessoas podem pecar, mas diz aqui, quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então, por exemplo, a pessoa fez um furto, a pessoa tem uma índole má e fez um furto. Só que aí o cara vai ser preso. Porque vai ter justiça. Então não vai ter esse negócio a justiça que nós temos agora, que o condenado é liberto e o inocente é preso. Tá? Vai ter uma reta de justiça ali, porque o Rei Jesus está governando e nós estamos governando, então vai ter alguém de nós que vai ser ministro da Justiça, vai ser delegado de polícia, vai ser, sei lá o quê, né? Tá? Ministro, né? O ministro, secretário da Segurança, qualquer coisa assim também. Então as coisas vão funcionar de maneira perfeita aqui na Terra. Tá? E aí, o pecador que foi preso, ele vai pagar pena. E não tem aquele negócio assim, liberdade por bom comportamento. Pô, gente, bom comportamento na prisão é fácil ter, né? Porque o cara está dentro da cela o tempo inteiro, né? Tá? O que ele vai aprontar para ter mau comportamento? Mas enfim, isso é outra história. Então, só que acontece, depois dos 1000 anos, tá? Nesses 1000 anos o diabo vai estar preso. E depois dos 1000 anos, o diabo vai ser solto e vai sair para seduzir as pessoas das nações. E aí, o que acontece? Quem foi condenado, tá, por causa dos seus pecados, tá, vai ser seduzido por ele. Você tá vendo, olha lá? Olha esse rei aí, olha o que ele fez com você. Tá vendo? Né? Te deu livre-arbítrio, mas te condenou. Aí vem essas conversinhas do diabo. Mas é o que fala hoje, que a gente... Tá? E lá em Apocalipse, né, capítulo 20, versículos de 11 a 15, fala que ele vai juntar gente como a areia do mar para tentar destronar Jesus, sitiar a cidade capital, cidade querida, e vai tentar destronar Jesus. Tá? Só que vai descer fogo do céu, vai consumir todos e vão ser condenados para a morte eterna depois. Tá? O reino de justiça vai ser estabelecido dessa forma. Tá? Então, nós vamos estar sendo julgados para receber as recompensas, as posições de autoridade para governar com Cristo, cada um conforme a sua capacidade, o seu talento e o seu merecimento pelas obras que praticou, pela fé. Tá? Não é merecimento, né? Assim, né? Mas não é merecimento nesse sentido também. Mas vai receber galardão. Deu para entender, não? Isso aí? Tá? Tem que rever a aula depois. Então tem muita coisa assim, e nem entrei no Apocalipse. Ah lá, para felicidade. Fala sua pergunta aleatória. Fútil. Fútil. Eu sei, né, que a gente já vai ter ido pro céu, já vai ter visto toda a glória, não sei o que, tararara. Mas, assim, vamos lá, que lá no negócio lá do galardão, fui lá designado para trabalhar em Curitiba, por exemplo. Eu posso lá visitar a Suíça? Tipo assim, eu posso viajar muito? Eu acho que pode, né? O reino do Senhor e nós temos. Você não precisa nem pegar um avião, Você vai lá, você vai assim, você vai dar assim, já tá na Suíça, vai lá, vai, tá? Eu tenho uma dúvida, você falou que o diabo vai estar preso. Sim. Mas é aqui, ó, no 9, no 8 lá, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca
e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele não vai ter sido... O anticristo. O anticristo. O anticristo. A pessoa do anticristo. Ah, tá. Eu achei Tá? que era A pessoa física. os dois juntos. É, tá? Então, o anticristo e o falso profeta, tá? Vão ser destruídos, né? Com o sopro da boca. Jesus é destruído por sopro da boca, mas o diabo, nesse período de 1000 anos, ele vai ser aprisionado e depois dos 1000 anos ele vai ser solto para essa última rebelião com aqueles que não se converteram. Não, ainda no quinto dos infernos. O quinto dos infernos vai ser depois desse julgamento. Tá? Vai ser no qual sessão dos infernos? E daí, Deve ser no. Deve ser no Tártaro. Deve ser no quarto. Deve ser no quarto. Hein, pastor? Daí ele vai se acabar e acaba tudo, né? Aí vem novos céus e nova terra. Tá? Aí vai tudo. Aí vai ser. É Apocalipse capítulo 20, capítulo 20 e 21 e 22. Apocalipse 21 e 22. Mas só pra fechar aqui, que eu tava falando sobre a vinda de Cristo, tá? Olha só. Pode 19. 19, Apocalipse 19. Então, aqui, eu vou ler, tá? Vou ler para ser mais rápido, né? Para ter uma linguagem um pouquinho diferente, né? Depois dessas coisas, Apocalipse 17 e 18 é a destruição da grande Babilônia, da cidade que vai prostituir as pessoas para adorar o anticristo, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Numa outra aula. Depois dessas coisas, acabou os 7 anos aqui no 18, tá? Com a vinda de Cristo. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia, aleluia. Tem uma grande multidão no céu, hein? Presta atenção que tem uma grande multidão no céu dizendo aleluia. A salvação, a glória, a honra, o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que é a cidade da Babilônia, qual corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, os servos de Deus que estavam sendo mortos na cidade da Babilônia. Outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela enche todo sempre. E os 24 anciãos, que são no céu, os 4 animais, são anjos, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós todos os que o temeis, assim pequenos como grandes. Olha, tem uma grande multidão no versículo 1, e tem os servos de Deus, pequenos e grandes, que temem a Ele, que estão lá nos céus também, e são convidados para louvar. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou. E foi-lhe dado que vestisse de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho finíssimo dos santos são os atos de justiça dos santos. Então aqui está falando da esposa da igreja de Jesus, tá? E está falando do tempo das bodas, do casamento, tá? Aqui. Aí, e disse-me, bem-aventurados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, e ele disse, olha, não faças tal, eu sou do seu conservo, dos seus irmãos, eu tenho que ter o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então João foi adorar o anjo que estava trazendo a revelação, ele disse, não, você tem que adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui ele está falando de uma história, de um momento que tem uma grande multidão no céu, tá? E está chegando a hora das bodas do Cordeiro. Isso aqui acabou a grande tribulação em Apocalipse 18. E Jesus vai voltar para destruir o anticristo com o sopro da boca dele e vai destruir a cidade da prostituição que está levando as pessoas a adorar o anticristo. A Babilônia aqui, uma cidade de comércio internacional que vai ser a sede do governo do anticristo. Aí diz o versículo 11, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e aquele que está assentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro e julga o pelejo com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com vestes tintas de sangue, e o nome que se chama é o Verbo de Deus. Tá? Jesus voltando, montado no cavalo branco no final dos 7 anos, tá? Que é Mateus 24, 29 e 30, que os povos da terra vão se lamentar porque Jesus está voltando. Aqui é a volta de Jesus no final dos 7 anos.
Então ele está vestido do manto de sangue, ele é o verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações que estão adorando o anticristo. E ele regerá as nações com cetro de ferro, com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então está falando de Jesus, que é o Rei de toda a terra. Jesus vai voltar no final dos 7 anos para estabelecer o reino de justiça aqui. E está dizendo que ele vai voltar com exércitos montados em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são essas pessoas do exército de Jesus montado no cavalo branco? Nozes. A gente vai ter um cavalo branco. Cada um cavalo branco. Então vai treinando, tá? Vai treinando a montar. Acho que enquanto você espera o julgamento lá em cima, você vai treinando a montar cavalo. Vai ter uma fila Então, enquanto tem a fila do julgamento lá para receber galardão, a gente vai treinando no aras do céu. Tá bom? Então, essas pessoas vestidas de linho fino, branco, no versículo 14, são as pessoas do versículo 8, tá? A noiva do cordeiro que está vestida de linho branco e puro, tá? Esse linho branco e puro são os atos de justiça, tá? As nossas obras, e vão voltar com Jesus, e aí ele vai voltar, aí ele vai para a batalha do Armagedon, aí fala que, o versículo 19, o anticristo, a besta, os reis da terra, seus exércitos unidos, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. Então, o anticristo fazendo uma guerra contra os exércitos dos céus, que está descendo para a terra. E a besta, o anticristo, no versículo 20, foi preso, e com ela o falso profeta, que é a segunda besta, é o antipai, o anticristo e o anti-espírito santo, tá? Então aqui, né? Que qual diante dele fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram com suas asas. Então, aqui é a vinda de Cristo para sentenciar os adoradores do diabo. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, e o diabo vai ser preso no capítulo 20, versículo 1 e 2. Tá? O diabo, Satanás, vai ser preso durante 1000 anos. Tá? E no 7, eu falei de 11 a 15, né, mas é o juízo final. No 7 a 10 que é o texto que eu falei errado a expressão. Acabou os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é a areia do mar, para juntarem a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, e desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí, 11 a 15, aí sim a versão, é o texto que eu tinha falado, aí o julgamento, todos os mortos perdidos, vão ser sentenciados para a morte eterna também. Porque, por livre-arbítrio, eles rejeitaram a salvação de Jesus. Tá? Esse evangelho do reino vai ser pregado para todas as nações. Então, todo mundo vai ter direito de escolher o caminho. Tá? É a verdade e a vida. Ou o roubo, a morte e a destruição. Tá? Então, esta missão que Jesus nos deu de pregar o evangelho, os sinais vão ser cada vez mais evidentes, o poder do Espírito Santo vai ser derramado, e nós vamos pregar com ousadia para que nós, a nossa família, seja salvo e as multidões sejam salvas. Por isso que eu falei para vocês, nas últimas semanas, semana passada ou retrasada, que os satanistas têm a expectativa de perder 5,5 bilhões de pessoas para o arrebatamento. Tá? Vai sobrar 1/3 da população na Terra aqui para a grande tribulação, e ainda assim vai ter uma grande multidão que vai ser salva, porque a pregação do evangelho vai ser feita para todas as nações, e todas as pessoas vão ter direito à salvação, mas quem não quiser, vem a operação do erro, vem o juízo final. Amém? Entenderam? Amém. Meu Deus. Muito bem, então tá. Então, não entrei no Apocalipse, entrei no Apocalipse só para falar no finalzinho, né? Mas, bom.
Na próxima a gente vai Mas falar... não falou nada do que você ia falar. Não, eu falei no Mateus, em Tessalonicenses, tá? Então, aí na próxima semana, vamos ver, a gente vamos combinar a respeito, né? Nós vamos ter a campanha de jejum e oração, mas vamos marcar para a gente estar dando o desfecho ali, né? E depois vamos ter algumas férias aí nesses dias frios de julho, né? Tá bom? Para depois a gente voltar com as turmas, com os temas de cada turma. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Nós não seremos pegos de surpresa, nós não ficaremos nas trevas, nem sentenciados, tá? Nós somos do dia, vamos nos revestir. A minha oração, que cada um de nós se revista da couraça de fé e amor e tome o capacete da salvação para não ter medo das coisas que virão ao mundo, mas crer. Temos a capacete da salvação, da esperança que seremos salvos, que o maligno não vai nos tocar e vamos ter vida eterna, vida em abundância e vida eterna, e as nossas famílias também serão resgatadas do Senhor. Então essa é a nossa oração, que cada um de nós possa andar na luz como filhos da luz, não vão ser pegos surpresas, vão ser abençoados para toda a vida e para a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus. Amém.